Bom, galera, então MSCAM 2019/2, questão 23, diz assim: considere que no laboratório de microbiologia foram cultivadas 2 placas de Petri com material fecal. Após 72 horas de incubação, o resultado foi analisado, identificando as espécies bacterianas presentes em cada placa e o número de colônias em cada uma delas. Os resultados dessa análise estão apresentados na tabela a seguir, está aqui ao lado. Com relação à dinâmica populacional dos dados apresentados, assinale a alternativa correta. Se você olhar as afirmações, ele fala muito sobre biodiversidade. Então a questão trata basicamente dessa ideia de diversidade biológica. A diversidade biológica pode ser analisada em 2 aspectos. Eu posso pensar apenas nas variações de espécies, na diversidade de espécies propriamente ditas, ou seja, quantas espécies diferentes existem. E posso pensar também num aspecto um pouco mais preciso, em uma equidade da distribuição dessas populações. Então, as espécies têm uma distribuição mais homogênea, mais próxima, ou existe a prevalência de uma espécie em relação à outra? Então, quando eu penso em biodiversidade, eu posso fazer essas 2 análises. Então, vamos olhar aqui para o resultado. Então, na placa A, tem quantas colônias? Tem aqui um total de 65 colônias. Na placa B também tem 65 colônias. Então, as 2 têm a mesma quantidade ali de colônias. Quantas espécies tem na placa A? Tem 4 espécies. Na placa B, 4 espécies. Apesar de serem espécies diferentes, né? Aqui, ó, é a segunda espécie, só tem na A, a quarta só tem na B, mas tem 4 espécies, ok? Então, vamos analisar as opções. As 2 placas apresentam diversidades semelhantes, já que possuem o mesmo número de espécies. Ok. Mesmo número, mas a diversidade não é semelhante. Por que não? Porque na placa A eu tenho 52 colônias de uma única espécie. Então, essa espécie é dominante em relação à população ou às demais populações. Enquanto que na placa B, a distribuição é mais homogênea, é mais próximo. Tudo bem que tem uma espécie que é a mais abundante ali, mas não tem uma desigualdade tão grande, então não é semelhante. Pela distribuição numérica das colônias, a placa A apresenta maior grau de contaminação que a placa B. Não, porque tem o mesmo total de colônias, então não tem um grau de contaminação diferente. Sobrepondo-se os dados numéricos de colônias e espécies, a placa B é mais diversa do que a placa A. Sim, essa é a resposta. Está aqui, ó. A resposta é a letra C. Por que a placa B é mais diversa que a placa A? Justamente pelo aspecto da homogeneidade. É muito mais equitativa ali a distribuição. Então, esse aspecto da biodiversidade também é importante. Então, eu não posso analisar só quantas espécies diferentes existem. Eu tenho que observar também como estão distribuídas as populações dessas espécies, para que não haja um desequilíbrio grande. E na D, o valor absoluto do número de colônias é dado o suficiente para categorizar e distinguir as placas entre si, não, justamente porque tem a mesma quantidade de colônias. Então, galera, aqui a resposta correta, de fato, é a letra C. Beleza? É isso aí, um abraço, até a próxima.